Neto, vamos direto lá para a conversa que você teve com o Dr. Carlos hoje. Olha, eu fiquei muito feliz em encontrar o Dr. Carlos Youssef. Gosto muito do Dr. Carlos Youssef, né? Pela pessoa que ele é, né? Um grande visionário. Ele mudou todo o conceito, a concepção da Unimed, né, em características de tratamento, de uma medicina mais humanizada, né, de um trato humanizado, na verdade, e tudo isso passou para toda a equipe. Durante muito tempo, a gente ficou na expectativa da recuperação. Foram 53 dias de UTI, né, após a internação, UTI, 53 dias, recebendo os boletins, recebendo as informações. Teve um momento que ele piorou a situação dele, mas graças a Deus a recuperação foi gradativa e hoje ele está em casa. E hoje pela manhã nós fomos até ali onde ele estava, a residência, para conversar um pouquinho com o Dr. Carlos Youssef. Ele fez uma participação via internet, conversando com vários jornalistas, né, jornalistas aí de vários lugares, né, e nós estivemos pessoalmente batendo esse papo com o Dr. Carlos Youssef. E ele vai contar um pouquinho para nós, né? Eu separei algumas perguntas aqui, do qual eu fiz para ele. Ele vai contar, claro que ele está em recuperação ainda, já está muito melhor, e ele vai conversar um pouquinho conosco aqui, tá bom? E a primeira pergunta que nós fizemos para ele é como ele reagiu, como é que foi desde o primeiro momento que ele descobriu que estava com a doença, né? E até o momento que ele foi internado e recebeu a alta, voltando aqui para a cidade de Piracicaba. Vamos conversar então, Dr. Carlos Youssef. Pois não. Boa tarde, Neto. Piracicaba agora. Prazer falar com vocês. Bom, eu quando descobri que eu estava com a doença, eu estava trabalhando. E até avisei as pessoas. Eu fiquei em casa, de repouso, mandei uma mensagem, né? De repouso. Só que daí começou a cair saturação para não ficar sozinho em casa. Porque a Adriana não podia, tem os pais da Adriana, para não contaminar outras pessoas, fiquei sozinho em casa. E daí resolvi ir para o hospital, ficar isolado na ala Covid, para sendo monitorado. E daí começou a complicar, a piorar, né? Até depois de 7 dias de internação, minha evolução foi muito grave, né? Então, essa experiência que me levou depois à avaliação de o que fazer numa situação com 100% de pulmão tomado. Pra você ter uma ideia, foi o caso mais grave que ele pegou. O cara pegou o caso, ele acabou de mandar uma mensagem para mim ontem, ele pegou um paciente de Araras, gravíssimo o cara tá. Ele falou, só que o seu foi mais grave. Eu tive realmente um caso muito grave, muito complicado. Eu tive muitas consequências do Covid. O Covid não foi o problema, foram as complicações, né? Eu tive pneumotórax, tive ABUP, SARA, tive arritmia, né? Fibrilação atrial, tive prostatite, tive herpes, tive de tudo. Realmente foi uma experiência inesquecível. Inesquecível, infecção urinária também, e muita coisa. Foram dias angustiantes, isolado. Não vou esquecer tão cedo, não. Vai ser difícil. 50 dias não. Eu fiquei aqui 7 dias, aqui fiquei mais 60 dias no Einstein. Foram 67 dias de internação. Olha, o Dr. Carlos também falou conosco. Eu citei isso, né, sobre as orações, muitas pessoas que escreveram para nós aqui, perguntando como estava, dizendo que estava orando, correntes de oração, né, de várias denominações, e isso é um carinho muito grande. E eu falei isso para ele também, né, e ele recebeu muitas mensagens, e ele falou também sobre o desafio que é essa doença para o Brasil, né? Vamos ver, pode soltar. Realmente eu não esperava, né? Você se surpreende, né? Com isso, porque você vive trabalhar com saúde, você vive numa polêmica. Veja o que acontece com os ministros aí, o problema, né? É muito difícil você julgar quem trabalha com saúde. Porque a saúde é um processo muito dinâmico nesse negócio do Covid, né? Não é fácil você ser secretário da saúde. Não pense que é mole, não. Mas nós começamos com o Dr. Pedro Melo lá.
Não é fácil ser o prefeito, o governador, o presidente, não é fácil. Gestão em saúde é uma das coisas mais difíceis que tem. Você tem uma ideia, a Inglaterra, que é um país super desenvolvido em gestão de saúde, eles têm uma dificuldade, eles estão na frente, pela medicina socializada, estão à frente anos, todo mundo, eles têm uma dificuldade enorme em gestão de saúde. Eles estão. Veja que a Inglaterra pagou um preço alto. Altíssimo. A Inglaterra pagou também. O Reino Unido, né? Então, não é simples como as pessoas pensam. A gestão de saúde ela é muito dinâmica, é um processo muito... Você tem que ficar pensando o tempo todo. E a gente faz gestão de saúde na Unimed, que tem mais de 180 e poucos intercâmbio beneficiários, 1000 beneficiários, você tem que o tempo fazer gestão dessas pessoas, de tudo que acontece. Tem 1000 doenças novas, coisas novas, precisa de avaliação aqui, avaliação ali, quem sabe fazer, quem não sabe, quem como faz, quem... É o tempo todo. E nós podemos falhar. Então as críticas vêm, eu as aceito, mas eu sempre falo, eu dou o melhor de mim, eu dou o máximo de mim. Sempre fui assim. Eu dou o melhor e o máximo de mim em tudo. Eu sou bem intenso, sou muito intenso no trabalho. Então, se eu não dou mais, não tenho, porque não tenho realmente meu gás, né? Mas eu dou tudo o que eu tenho para melhorar a saúde das pessoas. Não titubeio, vou olhar, vejo, frequento o hospital, já fui diretor do hospital, mas continuo frequentando o hospital, continuo rodando, continuo andando para cá, para lá. E fazia tudo, mesmo doente, que ia lá despachando no hospital doente. Não parei, porque eu sei da importância de cuidar, de continuar pilotando, como se diz, né? Não pode abandonar o barco. Tem que continuar. Entendeu? E mesmo em São Paulo, depois que eu recuperei, peguei o celular, já despachei, continuei trabalhando em São Paulo, né? Já faz, desde que eu tirei o tubo, depois que eu tirei o tubo estava com traqueostomia, né? Desde que eu tirei o tubo, já comecei a despachar de São Paulo, participei de reuniões aqui, já mesmo acamado tudo, eu não parei, voltei de novo. Com dificuldade, lógico, mas para contribuir com meus colegas aqui que se pegaram o barco para pilotar aqui, né? Pois é, nós falamos também, né, como nossa amiga, duas amigas que escreveram para nós, são enfermeiras, né? Nós conversamos sobre isso também, né? Os médicos, enfermeiros, toda a equipe, né? É a frente da batalha. A frente da batalha na recuperação do Covid, na cura das pessoas que estão com essa enfermidade e o alto índice de contaminação. Vamos ouvir. 20% das contaminações profissionais de saúde. Nós temos vários médicos que foram internados aqui. Vários. Todos trataram aqui. E temos lá médicos internados lá ainda hoje. Não vou citar o nome, mas tem. Todos trataram aqui. Eu era mais um. Só que o que passou do caso, o que extrapolou foi o meu caso. Ninguém ficou 100%. E a sua saúde é perfeita. Eu não tenho hipertensão, não sou coronariopata, não sou diabético, nada. Insuficiência renal, não tenho nada. É muito inexplicável o que aconteceu comigo. Né? A equipe aqui cuida de todos eles, numa boa, os médicos aqui. E os protocolos são dinâmicos, como eu falei, muda dia a dia. A revista Lancet, na internacional, ela lança protocolos do estudo de todos os países, todo dia vem estudo. Ela fez a pergunta da cloroquina. Tem estudos a favor, tem estudos que não está definido ainda. Talvez para algumas pessoas responda, para outras não. Eu tomei cloroquina. Não adiantou. E tomei ASE. Não adiantou. Tem pessoas que tomam, é muito discutível isso. Está indefinido esse negócio da cloroquina. Tem trabalhos a favor, tem trabalhos que não. Tem um trabalho na Itália que fala que a cloroquina é boa. Já de tempo. Tem outros trabalhos que falam que não deram resultado. É igual a história do corticoide, que saiu agora na Lancet também. Usar o corticoide na fase 1, na fase 2 ou na fase 3. Antes era na fase 1, agora já mudou para a fase 2. Então, está muito discutível, né? As coisas, cada dia saem novos trabalhos. Porque a doença tem meses. Não se esqueça que a doença não tem um ano, nem um ano. A doença tem meses. Não dá para você se basear em estudos ainda multicêntricos, né? De coisa, de placebo e randomizado, ainda o suficiente para você publicar um trabalho com veracidade correta. Então, são todos os estudos que estão sendo lançados. Tem mais de 200 vacinas sendo fabricadas no mundo todo.
E a expectativa, já tem testes, né? Muitos testes. Eu acredito que outubro está aí. E eu acho que antes do fim do ano realmente já começa a vacinação em massa. Né? Já tem convênios, né? O governo do estado de São Paulo com a Sinovac lá da China, tem do governo federal, o presidente da República fez convênio com Oxford na Inglaterra. E estamos saindo, nos Estados Unidos já tem também, já estão em fase de testes. A coisa vai andar. Né? Vai andar, porque foi uma doença letal mesmo. Aí então a expectativa é que saia o quanto antes essa vacina, né? Dr. Carlos Youssef, também eu conversei com ele vai explicar um pouquinho, né? E é muito importante a gente abrir essa reflexão, né? Dr. Carlos, ele teve a doença, ela foi muito forte do Dr. Carlos, de uma maneira muito diferente. Você viu logo no começo, na primeira fala dele, ele desenvolveu uma série de complicações que até então ninguém, aqui em Piracicaba, ninguém teve. Ele desenvolveu uma série de complicações e graças a Deus, como ele falou, ele não é hipertenso, não é diabético, não tem nenhum tipo, né, de problema no coração. Só que mesmo assim, o Covid, o vírus, fez desenvolver uma série de doenças, né? E aí ele realmente, com o especialista, né, um especialista que é um médico do qual ele vai falar, que é um especialista, ele teria que estar presente todo dia, esse médico, para acompanhar passo a passo o Dr. Carlos. E ficava inviável, esse médico, ele tem o trabalho dele, ele desenvolve trabalho aqui na Unimed, Piracicaba, só que aqui na Unimed ele vem alguns dias para cá. O foco de trabalho desse médico é São Paulo. Então, por isso, a família, juntamente com todos os companheiros da Unimed, eles acharam melhor a transferência do Dr. Carlos para São Paulo. Assim como acontece também em pacientes da Unimed, por exemplo, tratamento, né, de pessoas que sofreram queimaduras, né, do primeiro grau, elas são levadas até os especialistas. A gente sabe que aqui em Limeira tem um hospital que é muito bom, reconstrução facial. São médicos que são parceiros da Unimed, são médicos e hospitais que são parceiros da Unimed, onde muitas pessoas que têm um plano da Unimed, elas são transferidas e são tratadas nesses outros hospitais. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro fato é assim, né? Quando a gente está doente, a primeira recomendação é que você descanse. Então você recebe a sua licença, você recebe o seu atestado para você não ir trabalhar. No caso do Dr. Youssef, ele não parou. Mesmo internado, nos primeiros dias que ele ficou internado, ele continuou trabalhando de dentro do isolamento da Unimed Piracicaba, porque ele não para. A gente sabe como é o Dr. Carlos Youssef. É um médico, ele está à frente da Unimed e mesmo ali na UTI, né, ali no tratamento intensivo, ele continuava despachando. E isso também consumiu muito da energia dele. Portanto, a família achou melhor para uma recuperação, né, para uma internação e uma recuperação adequada, que ele se afastasse também ali da Unimed. E foi fundamental isso. E você vai ver que ele vai falar sobre isso. Isso foi fundamental. Foi essencial a atitude da família e dos companheiros da Unimed, afastá-lo ele da Unimed. E isso resultou, graças a Deus, aí, nesse desaproximar, né, do trabalho dele, nessa recuperação. Vocês vão entender melhor. Pode soltar. Tem doenças, tem patologias que são ultra especializadas. Então não adianta você, é o que eu falei para você, esse marca-passo da criança diafragmática, uma criança tetraplégica, só tem um médico que faz. Pra você ter uma ideia, o aparelho vem da Finlândia. Veio um finlandês trazer o aparelho para nós, da empresa, da fábrica. Você não importa o aparelho assim. É todo um trâmite completamente anormal, né? O cara vem trazer para o médico aqui e ajudar a instalar o aparelho na criança para ela sair do aparelho do respirador. O marca-passo diafragmático. Então, ele queria fazer em São Paulo esse método. Ele podia ter vindo fazer aqui a cirurgia, mas ele preferiu fazer lá no H4 em São Paulo. Então, casos de queimados. O hospital de Limeira é referência para queimado.
e tem um outro hospital referência queimado em Ribeirão Preto. Nós não temos em Piracicaba um hospital referência para queimado. Então, depende do grau da queimadura, você cuida. Depende do grau da queimadura, você tem que mandar. Queimadura grau 3, grau 4, isso daí não tem jeito, não. Não adianta querer segurar. Outra coisa, as doenças dos aneurismas. Antes eu mandava os aneurismas torácicos, tem que ser um médico muito especializado para fazer. A gente mandava para ele em Rio Preto. É um cara mais conhecido do Brasil. Talvez o mais especializado nisso. Ele vem em Piracicaba e ele opera todos os aneurismas para nós aqui. Ele vem. Como temos lá o doutor Hilário, esse é um Anacleto, que ele vem de São Paulo opera todos os casos de deformidades ósseas de criança, de membro de criança, de perna, fêmur, de tíbia, tudo. Ele que vem de São Paulo. Operar aqui. Mas ele vem, não precisa ir para São Paulo. Como o Chad vem fazer joelho, ligamento posterior, que é muito difícil fazer, ele vem fazer. Tem parceria com médicos aqui, ele vem, tudo a gente paga particular para esses médicos. A população não sabe disso. Como trazemos médicos para quadril, às vezes, os especializados, o Barnabé, o Antônio Carlos Barnabé, o Emerson Ronda, tantos outros a gente traz. Às vezes eles querem operar em São Paulo, mas tudo a gente paga para eles. Por quê? Não que os médicos que não sabem fazer, são casos muito complicados. Tem que ser muito especializados. Áreas muito especializadas. Só quem tem volume que tem experiência. Isso é verdade? Tem médicos, por exemplo, que pacientes já operaram o quadril não sei quantas vezes, não resolve. Precisa ser um cara com experiência que pegou esses casos. E tanto mais. Então nós temos médicos que fazem tudo aqui. Mas tem casos que são ultra especializados que são a experiência de cada um especificamente. Então, nós mandamos tanto médicos para fora, pacientes para fora, no AC Camargo, que eu falei. Câncer, tem alguns casos de câncer que a gente manda para AC Camargo. Tem um médico chamado Demar Lopes, ele faz as cirurgias absurdas, mas por causa da experiência dele para câncer abdominal. São cirurgias extremamente arriscadas, longas, complicadíssimas, em pacientes que não tem outra solução. Mas o cara tem experiência para isso. Médicos nós foram operar lá com eles. Nós mandamos, e outros pacientes também. Tem um hospital hospitalizado em Ribeirão Preto em reconstrução. Tive um caso agora que eu mandei, uma reconstrução de mandíbula. Totalmente de um paciente que teve um problema seríssimo. Ele tinha um tumor. Ele tinha um tumor de mandíbula, tudo tal, foi operado, tudo tal. Mas ele teve a sequência. Precisei mandar para Ribeirão Preto, para o hospital especializado em reconstrução. O cara ficou ótimo. O cara está ótimo. Inclusive é conhecido de 3 irmãs clientes minhas há mais de 30 anos. Então, tem esse intercâmbio já. Eu tenho um contrato com o Einstein para UTI, o robozinho que dá orientação para o paciente internado. Temos o contrato do parto adequado ligado ao ANS com o Albert Einstein. Então nós temos tudo isso daí, nós temos cada vez mais esse intercâmbio. E agora eu trouxe esse intercâmbio do Covid, por causa da minha experiência. Porque pode acontecer outros casos semelhantes ao meu. É raríssimo, mas pode acontecer. Pode acontecer. E principalmente por causa da mudança dos protocolos. Não adianta que você não tenha dúvida que as informações chegam primeiro em São Paulo. Alguém tem dúvida disso? Com as universidades, com os hospitais de alta complexidade e tal. Eles têm informação, porque eles têm intercâmbio com o mundo todo. Eles têm intercâmbio com hospitais do mundo todo. Nós não temos, nós temos intercâmbio com eles. Então eles pegam a informação, a gente pega deles. Então essa é a experiência da Unimed Piracicaba. Nós estamos investindo cada vez mais aqui, em alta complexidade, para cada vez mais trazer gente de qualidade, para tentar ficar independente, transformar. Mas pacientes de todos os lugares do Brasil têm esses casos excepcionais. E ainda falando sobre isso, que ele destacou, muito importante, que essa questão da Unimed ter essas parcerias, ele falou que aumentou a parceria cada vez mais, isso, quem ganha com isso, sem sombra de dúvida, é o usuário da Unimed, E esse momento dessa doença que é muito nova, estar diretamente ligado, como ele falou, a tudo que é de pesquisa, que são grandes hospitais também de São Paulo, em parceria com a Unimed. Todos ganhamos com isso. Dr. Carlos Youssef também falou, gente, da questão do trabalho, Como eu falei aqui logo no começo, ele é uma pessoa muito empenhada naquilo que faz, ele determina. E ele destacou isso, que foi muito difícil essa relação também, de não estar ali na atividade. E, claro, com uma equipe muito bem colocada, uma equipe muito bem afinada, permitiu com que ele tivesse também esse olhar.
Vamos ver o Dr. Carlos Youssef também falando sobre isso. Vai lá. Não é fácil para mim, como gestor, parar. Atender minhas clientes, fazer meus pré-natais, que todo mundo sabe que eu gosto. Pré-natais, tratamento para engravidar, eu adoro esterilidade, alto risco, fazer a gestão da Unimed, frequentar o hospital, sair do meu mundo, né? Meu mundo na minha vida é 90% isso daí. Foi muito difícil para mim. Mas eu tive a sorte e gratificante de ter uma equipe. Isso que me deixou tranquilo. A minha equipe médica, minha equipe de diretores foram fundamentais. E os gerentes, né, o Serginho Frutuoso, o Narciso, o Antônio, a Jane, o Rodrigo, o pessoal do jurídico, a Alessandra, o pessoal do Combos, todo mundo com cargos de ocupação de gestão, deram o máximo de si na minha ausência. Deram o máximo de si. Meus diretores, não tenho como agradecê-los. Dr. Walter Scheck, Dr. Juliano Padovani, olha, tocaram no ritmo na batuta que eu gosto. Muito agradecido a eles por ter mantido o ritmo da Unimed. Uma decisão difícil, num momento difícil de pandemia. Não é fácil você orientar a equipe médica, não é fácil você controlar, é muito difícil. Foi aberta uma nova tenda, você sabe disso, entendeu? O volume aumentando. Então eu tenho que agradecer muito, porque isso me tranquilizou. Eu vi que pelos números, por tudo, eles continuaram batendo no mesmo ensaio, assim, da banda. Né? Isso aí me deixou muito feliz e corresponderam plenamente. Sou agradecido muito a eles. Realmente tenho orgulho de ter essa diretoria comigo. Tenho muito orgulho dos meus colaboradores que gerenciaram, toda a equipe deles, né, de gestão. Desde do último, da faxina, da limpeza, de tudo. Foram, né, todo mundo se abraçou na Unimed. Eu falei ontem, eu dei uma declaração outro dia, que eu falei sobre quando fez a Sony, né, o pai de Akio Morita, né, que era físico, né, ele tinha uma fábrica de panelas, né, e daí ele transformou a Sony, né, e eu fui ler o livro, né, e tem uma frase dele que ele fala, pergunta para ele, mas qual foi o grande sucesso da Sony? Mas chegou quando ela chegou, ele falou assim, nós somos uma grande família. E a Unimed Piracicaba se tornou uma grande família. Isso que mais me orgulhou, a minha emoção maior foi essa. Na minha ausência, eu vi que nós tínhamos formado uma família. Para a Unimed, para mim, foi um grande orgulho. A satisfação minha foi muito boa. Muito bom, né? Muito bom. A equipe é fundamental, a equipe Unimed. É claro que ao longo desses anos constituída, né, agregando pessoas, eles ficaram ali firmes e fortes. E o agradecimento do Dr. Youssef a toda a equipe da Unimed. E o Dr. Carlos agora ele vai falar um pouquinho, né, sobre as corrente do bem, né? Tanto nós aqui no programa Piracicaba Agora, todo o público do programa, também toda a equipe dele, a equipe que trabalha no hospital, moradores, quantas pessoas, doutor Carlos Youssef não fez, vira o mundo, não é mesmo? Né? Eu pelo menos conheço 5 pessoas do qual o Dr. Carlos Youssef acompanhou a gestão e ajudou a mãe a dar à luz, não é? E todas essas pessoas oraram o Dr. Carlos Youssef e nesse momento ele vai agradecer e vai também alertar a todos nós o cuidado com essa doença, que não é brincadeira. Pois não. As pessoas assim, tem que tomar cuidado, não pegar a doença, né? A doença é muito perigosa, é fatal, não escolhe classe, não escolhe renda, não escolhe nada. Pode pegar qualquer um e pode ser letal para qualquer um. Eu agradeço a cidade toda a corrente da cidade, da região, Piracicaba principalmente,
realmente a força que me deram, essa força espiritual das mensagens que me passavam, me deu muita força para a minha recuperação. Isso me ajudou muito, sou eternamente agradecido. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e Deus os abençoe a todos. Dr. Carlos Youssef, um abraço, viu? Prazer estar com o senhor hoje cedo, prazer em saber da sua recuperação e, se Deus quiser, vai tudo voltar à normalidade, com toda certeza, né? Fé e determinação, confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, confiar em Deus e todas as pessoas estão aqui orando pelo Senhor. Pois não, Maria, diga. A Neuza está lá comentando, né, acompanhando o programa. Ela diz que o Dr. Carlos é um excelente profissional. Aqui a dona Neuza dando o seu depoimento. Obrigada, dona Neuza, orando também. Participando também aqui com a gente, Neto, Claudir também está lá assistindo, né? E ele diz, boa noite, Neto, Mariana, toda a equipe. Entrevista muito boa, necessária para a população. Abraço a vocês e ao Dr. Carlos. Pois não, Claudir, pois não, muito obrigado, viu? Tem que chegar essa informação, claro, pela pessoa do Dr. Carlos Youssef, representa na cidade de Piracicaba, é uma pessoa muito importante, um médico, né, sem sombra de dúvida, e um gestor de subimportância para a cidade, e um ser humano também, que nós queremos com muito carinho, né? Então essa informação tem que chegar a todas as pessoas, com toda certeza. Obrigado, viu?